Pessoal, eu vim falar com vocês um assunto muito urgente, muito importante, porque eu não sei se eu sou o único, o primeiro a gravar, não sei o que está acontecendo, mas eu sei que hoje em dia, no mundo cristão, no mundo gospel, né, as igrejas, cara, essas instituições estão falidas. As pessoas acham que comandam a igreja, tentam manipular ela, cara. Tentam manipular. Eles escolhem quem que sobe no púlpito, quem que... Cara, o Senhor te deu o dom. Você vai expressar aquilo que você vai manifestar aquilo que o Senhor te deu. Não é questão de ser bom, é questão de ter unção, é questão de ser chamado para aquilo. Claro que você também não vai ser ruim, não vai envergonhar o ministério, com certeza não. Mas eu tô falando que tem gente, pastores, líderes que querem manipular. Se não são bruxos, né? Com certeza tem bruxaria, maçonaria, macumbaria dentro da igreja. Claro, pessoas feiticeiras, pessoas, né, que oram contra, pessoas egoístas, pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas que não são saradas, na verdade. Mas isso machuca muita gente, cara. Como que isso machuca? Quanta gente já não saiu de igreja por causa disso? Conheço um monte, um monte, um monte. E eu tô cansado, cara. Tô cansado de ver tanta gente saindo de igreja por causa disso. Quem que tá ficando nas igrejas tradicionais? Só velho, só idoso, só gente inflexível. Gente que você pode dar um tapa na cara deles que eles não saem de lá, porque são acostumados com a rotina. Entendeu? Eles veem algo errado, falam assim, misericórdia e tal. Mas eles não fazem nada pra mudar, entendeu? Eles veem injustiça na cara deles. E assim, cara, eu não aguento mais isso, entendeu? Eu não quero ser obrigado a ficar numa panelinha. Igreja não é panelinha, não é uma sociedade, não é uma fraternidade, né? A respeito disso, sempre vi muita injustiça dentro da igreja. O que, por exemplo, né? Pessoas querendo manipular o ministério. Às vezes, o Senhor te deu um dom, uma ferramenta para você trabalhar, elas ficam diminuindo isso. Elas não acreditam no que o Senhor te deu, né? Não é porque você não fez teologia, cara, que você não é habilitado para falar do céu, não é habilitado para falar de Jesus. Para você ter noção, né? Não é você bater no seu peito e falar bem assim, eu fiz teologia. Você sabe quantas versões de teologia tem no mundo? Quantas versões do curso de teologia tem no mundo? Tem teologia da Batista, tem teologia da Católica, tem teologia da Macumbaria, tem teologia de muitas, várias religiões. Você acha que a teologia que você fez é a única certa, né? Não estou querendo dizer qual que é certa, mas estou dizendo assim que você acredita piamente só naquilo. Cara, como diz a palavra, né? Que só de palavra, né? Não basta. O negócio é você ter o poder também. E o poder não vem de graça, o poder vem de intimidade, comunhão com Deus. Né? Às vezes você não tem conhecimento nenhum, mas de tanta comunhão, você recebe, cara, você recebe experiência do céu que talvez um teólogo não receberia em 15, 20 anos de igreja. Não tirando o mérito, né, dele ser um estudioso e devotar sua vida ao serviço da igreja. Com certeza, isso é... Nós não podemos falar que é mérito, né, mas é honroso da parte dele. Mas as pessoas, hoje em dia, eu acredito o seguinte, que a gente está vivendo um silêncio profético, não questão geral, silêncio profético. Hoje nós vemos várias profecias, mas são assim, profecias escatológicas, sabe? Profecias de tempos, de estações. Raramente eu vejo hoje profecia em torno de pessoas. Não que não aconteça. Se acontecer também, o mérito não é do tempo. O mérito é da pessoa que está buscando. Cara, se você busca Deus, você é íntimo do Senhor, você recebe o Espírito Santo. Primeiramente, né? O Espírito Santo carrega os pensamentos de Deus. Claro que você vai ser mais sensível aos pensamentos de Deus. Você vai conseguir passar uma profecia, beleza.
É um dom, o Senhor te deu. Aquilo é uma palavra de conhecimento. Por que você tem? Porque você está tão íntimo do Espírito Santo que você está pensando junto já, entendeu? E talvez seja isso que falta. Caminhar nos dons. Mas não é caminhar nos dons. É caminhar com Jesus, cara. É caminhar com o Espírito Santo. Você só vai ter as ferramentas para trabalhar se você caminhar com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dá. Entendeu? O Espírito Santo que... Como é que é? O Espírito Santo que divide de acordo com a vontade dele, né? Espírito Santo que reparte os dons da forma que ele quer. Então é o seguinte, cara, eu simplesmente cansei disso. E tá ficando uma instituição tão falida que você não sabe fazer nada além de ir pra lá adorar. Claro que você pode ir adorar, o Senhor estipulou que seria o lugar que você ia adorar ele, tudo bem. Mas você não tem uma resposta para um problema seu, né? Você não ter... Se você for lá só ter uma palavra, só ter ali uma interpretação bíblica sendo lançada ali em cima do púlpito, aquilo vai gerar transformação mesmo em você? Ou a gente abrir seus olhos para o que você está fazendo de errado, vai te desaliançar, né? As entidades, há demônios que atuam na sua mente, na sua alma, tentam te amarrar ao passado, tentam te amarrar nos seus erros. Se você ficar embaraçado no pecado, cara, sua vida não vai pra frente. Mas não é porque o Senhor não quer, é porque o mundo espiritual tem regra, todo mundo sabe disso. Olha, eu tenho um envolvimento com o ocultismo, e não é agora que eu tô na igreja que eu vou esquecer disso, não, né? Eu não posso esquecer do meu passado. Eu não tô andando em misticismo, eu tô andando em verdade espiritual. Se você tem essa sua visão, porque você não viu o que eu vi, você não participou das coisas que eu participei, entendeu? Então eu talvez eu não vou conseguir te passar o que eu tô querendo, o que eu realmente tô querendo passar, mas assim, cara, eu tô muito confuso, eu não sei o que tá acontecendo, porque quando eu penso em igreja é algo totalmente tóxico, é algo totalmente desnecessário. Você tendo um culto na sua casa agora, igual eu tô aqui, tô sozinho, mas se eu fizesse um culto aqui, eu ia receber muito, muito, muito mais de Deus do que eu indo lá, entendeu? Eu indo lá e alguém dizendo pra mim que eu não posso falar língua estranha dentro da igreja, não sou do movimento. Calma, não sou neopentecostal, ligado em prosperidade. Eu creio que o mundo espiritual tem regras, porque eu sei disso, entendeu? E sabendo disso, a única solução que eu falo é que eu participei de Secrai, né? Eu fiz Secrai, eu tenho curso de libertação, eu não fiz cura interior, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre cura interior, mas eu sei o que é maturidade emocional, né? Algo que todo mundo tinha que aprender. Mas a verdade a verdade que eu provei, eu sei que é real, eu posso falar agora, é que se você se desligar, né, as alianças do passado, as alianças com o pecado, cara, na verdade, as alianças com o pecado, porque o que te separa de Deus é o pecado, né? Às vezes você pode fazer tanto aliança com, com o inimigo, que é através do pecado. Cada pecado ele te amarra em alguma área da sua vida. Por exemplo, eu vou falar uma. Vou falar duas, né? Me lembrei aqui agora do aborto. Quando você tem muito passado com aborto, isso aí ele gera espiritualmente interrupção na sua vida. Você não consegue terminar um curso, você não consegue terminar uma faculdade, você não vai para frente em nada que você começa, né? E isso é uma das consequências do aborto. E outra consequência, cara, de destruição na sua vida é, é promiscuidade sexual. Por quê? Tá ligado a uma entidade, né? A pomba gira,
ela toma suas finanças. Então, assim, gente que se envolve muito com impureza, com sexo iníquo, sabe, adultério, ele sempre vive apertado, ele sempre vive precisando de dinheiro, nunca é próspero, sabe? Ele tem dinheiro. Se você for olhar agora, fulano tá traindo. Não, ele tem dinheiro, realmente. Dinheiro é algo que até o capeta te dá, até o inimigo te dá. Mas a prosperidade, cara, é diferente. É diferente. Você, R$ 1.000 na sua mão não rende igual R$ 1.000 de uma pessoa no mundo, entendeu? Isso é prosperidade. Você tem uma paz, seu semblante é limpo, entendeu? Isso é a prosperidade da alma. Prosperidade de alguém chegar do seu lado e se sentir agradável, se sentir acolhido. É algo que você está fazendo? Não, é o Espírito Santo que está em você. Ele mesmo vai, sabe? A pessoa vai se identificar com você. Como é que o pessoal fala? O seu santo bateu com o meu. Mas não é isso que acontece, né? E eu acho que é isso que está precisando, a gente acordar. Essa palavra é pra gente que não é cristão? De forma nenhuma. Pode ajudar? Pode te ajudar? Você que não é cristão? Pode sim. Porque se você crê, né, que isso aqui pode te ajudar, primeiro, se você crê que isso pode te ajudar, você crê que Jesus pode te ajudar, né? Porque é o seguinte, uma verdade espiritual, você pode passar em qualquer religião, meu amigo. Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Principado e potestade são hierarquias espirituais, né? Pode ser anjo, pode ser demônio, mas Jesus é o cabeça de todas, entendeu? Então é o seguinte, seu orixá, qualquer outra forma de entidade que você achar que existe, claro que existe, mas tô falando assim, eles não têm essa identidade, porque eles são demônios caídos na realidade. Mas Jesus é o cabeça de todos. Qualquer macumbeiro sabe disso. Fulano é crente? Não se mete com crente não, meu filho. Porque o que tá neles é maior que nós. Todo espírita sabe disso. Espírita não. Os espíritas, eles são um pouco ainda enganados, porque eles acreditam em espíritos, né? Que ficam vagando, espíritos que voltam para falar. Eu vou explicar um pouquinho. É que é o seguinte, a entidade passou. Tem espíritos à nossa volta, né? Tem anjos, tem demônios. E aí é o seguinte, assim como tem anjo para te acompanhar a sua vida toda, tem demônio. Aí significa o quê? Tem entidade, espírito, você pode chamar do que for. Mas aquela entidade, ela te acompanha a sua vida toda. E quando a pessoa morre, ela retorna e ela te conhece perfeitamente, porque ela tá incumbida disso, de conhecer, entendeu? Para saber suas fragilidades, para saber como fazer você cair, como fazer você errar, como fazer você pecar, porque pecando te afasta de Deus, e é isso que ele quer, né? E o seguinte, depois que essa pessoa morreu, né, um ente querido, alguém. Não, cara, eu não tô querendo te falar pra te entristecer, não. Eu tô te falando a realidade. Então é o seguinte, aquela entidade, ela volta em alguém, né, imitando os trejeitos, imitando a voz, imitando o jargão, imitando segredos que só você sabia. Por quê? Porque aquela entidade está em todo momento com você. O que eu te contei quando eu estava na quinta série, naquele corredor, ele sabe de tudo, 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 entendeu? Então a questão de retornar é isso, né? E a questão de, como é que eu posso falar? Segunda, é, como é que é? Ressurreição? Não. Quando as pessoas acham que você vai nascer de novo, reencarnação. Então, a questão de reencarnação, ela é um mito, cara. Eu não sei nem de onde surgiu. Porque isso aí todo mundo sabe que não existe. Só os espíritas mesmo. Que o espírita, eles têm muita base teológica, né? Por isso que eu tô te falando que a teologia tem várias vertentes e você só conhece a sua. Mas uma das bases doutrinárias, né? Os valores deles, do que eles acreditam,
eles acreditam que você fazendo boas ações, você sendo uma boa pessoa na Terra, aquilo vai te elevar espiritualmente. Realmente, você fazendo boas ações e tudo mais, você vai ser recompensado, realmente, porque karma não é karma, né? Karma não existe, mas são leis espirituais, quando você semeia, você colhe. Tudo que você semeia, você colhe. Se você semeia ódio, você colhe ódio, entendeu? E por aí vai. Se você colhe amor, você planta amor, você colhe amor, enfim. E aí é o seguinte, a questão da igreja, eu acho que ficou muito defasada essa visão atual, porque as pessoas elas deturparam o ministério no sentido de antigamente, né, bíblico no caso. As pessoas não sabem cumprir os 5 ministérios mais. E uma vez eu acompanhava muito o Luca Martini, muito vídeo do Luca Martini. Aí teve um dia que eu consegui ir lá em São Paulo, né, para assistir uma conferência que ele fez, né, uma conferência, esqueci o nome da conferência, mas eu fui no Descend, mas não é Descend, é Outreach School, né, a escola de envio. Aí na escola de envio a gente aprendeu muito sobre caminho missionário, os passos do missionário, a gente estudou as cartas de Paulo. Então é o seguinte, tem muita coisa bacana, cara, e tem muito conhecimento bacana escondido nesses livros. E eu fui no Descend também. Eu tô querendo dizer o seguinte, que eu fui estruturado para aprender trabalhar numa igreja que consegue inserir os 5 ministérios. É o que eu mais gosto de falar sobre os 5 ministérios. E quando a gente pisa numa igreja tradicional, cara, é muito decepcionante. Porque você tá ali num sistema que tá engessado, você não sabe nem o pastor sabe o que ele tem que fazer, entendeu? Não sei se eu explico agora, se eu explico depois. A gente tem a nossa missão, a gente tem a nossa vocação. A nossa vocação é aquilo que o Senhor te vocacionou a fazer. É duas coisas, né? Chamado e vocação. Seu chamado é o que Deus te chamou para fazer. Você sabe ele? Muitas das vezes não. Mas a sua vocação, ela aponta o seu chamado. Por exemplo, se você tem muita vocação de escutar, as pessoas te procuram para falar de coisas assim, contar segredos dela, né? Te pedir conselho. Então você é muito vocacionado a escutar e dar conselho de sabedoria. Não estou dizendo que é, mas muito provavelmente você tem uma vocação, um ministério pastoral, você é chamado ao pastoreio, sabe? Então, vou falar de todos, né? Pastor, pastor. É o dedo da aliança, né? A gente fala que é o dedo da aliança. Então, o mestre, por exemplo, você é muito disciplinado, você é muito obcecado pelo conhecimento, pelo estudo, pela palavra, você sabe, só de bater o ouvido, bater os olhos assim numa pregação, você já sabe que aquilo é uma heresia, aquilo não está na Bíblia. Provavelmente, meu filho, se você sabe instruir as pessoas tão bem, isso não é um motivo para você pisar nos outros ministérios, mas o Senhor provavelmente, né, pela sua vocação, o Senhor te chamou para o ministério de mestre, entendeu? Ser professor de EBD, ser pregador de sermão, né? Por exemplo, a pregação tem a pregação entusiasta. Aquilo vai de acordo com a sua personalidade também, né? Mas eu não vou falar disso agora. E se você tem essa vocação, provavelmente você foi chamado para ser mestre. Se você tem chamado disruptivo, por exemplo, se você tem muita facilidade de fazer amigos, se você tem muita facilidade de falar de Jesus, pode parecer assim,
diferente, tudo mais estranho, mas não é todo mundo que tem facilidade de falar de Jesus, né? Porque você falar de Jesus, tudo bem, todo mundo pode falar, mas você criar um vínculo com a pessoa a ponto de conseguir transmitir a ela numa linguagem fácil e com exemplos, né, na sabedoria prática, o que Jesus é, cara, isso é dom de Deus. E isso o Senhor já está te mostrando que você é vocacionado a evangelista. É um dos 5 ministérios, entendeu? Provavelmente a gente vai ver muito evangelista desviando fácil. Por quê? Evangelista que bate em balada, bate em boate, bate em prostíbulo para buscar as vidas, entendeu? E aí você tem que orar muito por esse cara, porque ele vai ser disruptivo, ele vai faltar culto. Não tô normalizando isso não, mas o chamado dele vai cobrar isso dele, entendeu? Você vai ver ele dentro de beco, você vai ver ele em favela, entendeu? Você vai ver ele visitando cadeia. Por quê? Porque ele é apaixonado por vidas. Ele é um amor fraternal. O Senhor colocou isso nele, né? Outra coisa, outro ministério que eu quero dizer é ministério de profeta. Você já percebeu que às vezes você chega perto de uma pessoa, ela nem tá fedendo nem nada, você sente cheiro de fumar, de cigarro, você sente cheiro estranho, você tá dentro de casa, de repente você sente cheiro de rosas, você sente cheiro de podridão, você entra num lugar, você acha que aquele lugar tá carregado, você percebe que aquele lugar tá carregado, né? Você tem intuição assim muito forte sobre algo. O Senhor já fala com você, entendeu? E isso, qual é a vocação do profeta? O profeta está vocacionado a ter uma sensibilidade maior do mundo espiritual. Não necessariamente você passa profecia, entendeu? Ele é profeta. Por quê? Porque ele é vocacionado a ser mais sensível ao mundo espiritual. Mas essa pessoa, ela é disruptiva também. Por quê? Porque ela vai denunciar o pecado. Lembra? O profeta é quem aponta o dedo. Você vai denunciar o pecado, cara. Muitas das vezes você vai ficar desigrejado. Vai parecer que Deus está longe de você. Mas quando você, cara, você tá lá na sua casa chorando e orando, Deus fala com você grandemente. Deus fala com você, cara. Eu não esqueço quando eu escutei o Senhor falando no meu ouvido. Você acha que isso não pode acontecer? As pessoas querem encaixotar Jesus dentro de uma caixinha, falar bem assim: Jesus é assim, ó. Mas não, meu filho. O Senhor, ele pode falar com você de inúmeras formas. A casa pode escurecer, que do nada acender uma luz, escrever com o dedo na parede para eu ver. Por que que a gente não vê? Porque a gente é cético, a gente não tem fé, a gente não confia em Deus, entendeu? E talvez não seja a forma que Deus quer falar com você. Deus não veio para ser sobrenatural, né, com você. Ele quer que a gente viva uma vida natural, aprendendo a escutar Ele, sabe? Às vezes o Senhor vai te guiar na sua intuição. Claro que a gente não deve confiar nisso, mas quando é de Deus, quando a coisa é de Deus, ela te dá paz. O Senhor sustenta aquela decisão, entendeu? Porque você tomou decisão baseado no que Ele colocou para você. Provavelmente é a vontade dele. Mas eu não ia falar disso. Eu quero falar sobre outro ministério. Ministério de apóstolo. Ah, falam que hoje não tem ministério de apóstolo. Mas quantas igrejas tem? Quantas igrejas que estão abrindo? Quem que está abrindo? É pastor? Só pastor. Pastor não abre igreja. Apóstolo abre igreja. Você vê uma necessidade lá em cima da favela, você fala, mas assim, eu vou abrir uma igreja lá. É o pastor que quer abrir igreja? É apóstolo abre igreja. Entendeu? Deus dá estratégias pro apóstolo para ele abrir igrejas. Por quê? Porque uma igreja aberta, ela não é um lugar para você se reunir só. Ela é uma oportunidade de Deus mudar aquele ambiente, de Deus mudar aquela região, sabe? Onde mais tem igreja, você pode ver.
em bairro pequeno, em favela, né? Em vilarejo, vila pequena, às vezes só tem uma, mas tô falando assim, né? Às vezes é a oportunidade ali que que o apóstolo viu de mudar aquele lugar, né? Só tem que se empenhar mais, porque tem que encaixar os 5 dons na igreja, os 5 ministérios na igreja. Cara, a igreja é algo funcional, mas as pessoas não estão sabendo mais fazer funcionar, entendeu? O pastor, ele serve para cuidar da vida. O evangelista, ele serve para ir atrás da ovelha perdida. O mestre, ele serve para limpar o ouvido da igreja, né? O profeta, ele serve para apontar o pecado, dar direcionamento para a igreja. Quantos profetas aí que eles não têm revelação com pessoas? Ah, o Senhor me mostra, revela seu CPF. Você acha que Deus não pode revelar o CPF? Só que é o seguinte, também eu vou explicar sobre isso. A pessoa recebeu um dom, muitas pessoas usam mesmo esse dom, sabe? Elas têm a intuição delas e elas começam a treinar aquele dom para certas áreas. Por exemplo, às vezes o profeta, ele nunca passou revelação para ninguém, mas ele vai numa igreja e ele sente, ele até fala com um parente dele, alguém que foi com ele, mano, o Senhor me mostrou que o Senhor vai abrir outra igreja aqui do lado. Eu vi essa parede aqui caindo e o Senhor aumentando essa igreja. Rapaz, até me arrepiei aqui. Por quê? Porque isso é a vocação dele, cara. Não é mérito dele, é graça, é favor dos céus, é favor de Deus. Então, assim, o que eu quero dizer? A igreja está disfuncional, mas ela tem que dar um jeito de encaixar os 5 ministérios dentro dela. Não achei uma igreja que fizesse isso tão bem. Claro que cada uma tem sua visão. Algumas vão para o lado da prosperidade, algumas vão para o lado da libertação, algumas vão para o lado da oração, outras vão para o lado da caridade, outras vão para o lado da confissão, outras vão para o lado da idolatria, né? Algumas são idolatria, mas cada uma puxa para um lado. E Deus não mandou a gente fazer isso, puxar cada um para o lado, cara, que doideira é essa? E o que eu queria falar mais é sobre a visão que eu acho mais correto de tudo que eu já passei. Claro que aqui é achismo meu, tá? Não precisa concordar. Que a libertação é uma chave que o Senhor deu, é uma ferramenta muito importante que o Senhor deu, mas ela serve para os dois lados, tá? Muito cuidado com isso. A libertação, ela não serve só para o cristão, ela serve para o bruxo, ela serve para o feiticeiro. E se tiver um feiticeiro tomando conta desse ministério, ele amarra a igreja todinha, porque o libertador, ele provavelmente ele tem uma patente alta, né? Ele deve ser um pastor ou algo do tipo. Então ele tem certa autoridade espiritual. E ele tendo certa autoridade espiritual sobre a vida, ele acessa áreas na sua vida que só a sua autoridade consegue, entendeu? Porque você tem um pacto ali, sabe? A gente segue as leis de trânsito, a gente segue todas as leis, porque a gente tem um pacto social. Não sei se vocês estudaram sobre isso, filosofia, sociologia, não lembro. Mas na igreja também tem um pacto, né? Um, uma- um pacto social, no caso. Que se você se filiou à igreja, você está sujeito àquela autoridade. Então você aceitou que aquela autoridade é autoridade sobre a sua vida. Autoridades que você não escolhe, sua mãe, seu pai, elas são autoridades, entendeu? A partir dos 12 anos você anda espiritualmente com as próprias pernas e você pode tomar suas decisões, claro que respeitando a sua autoridade. Tem como você tirar a autoridade da mão deles, você pode tirar quando eles não andam segundo os princípios bíblicos, né? Eles não, enfim. Mas em questão da libertação, cara, todo mundo tinha que passar por uma libertação. Todo mundo tinha que renunciar aos pecados passados. Cada pecado tem um nome. Não adianta você ser batizado que você não aqueles pecados seus. Na Bíblia tem pecado, que é o pecado original, o pecado de Adão que todos carregam, e tem pecados. Os pecados são os pecados que a gente comete. E nós ficamos, de certa forma, amarrados nisso. E você tem que confessar. Por quê? Agora entra a rola de direito, né? Porque no caso, todos nós vamos ter um livro.
esses livros, eles precisam ter concordância, né? O Senhor falou: onde está um ou três reunidos, dois ou três reunidos, ali estarei. E pela palavra de duas ou mais testemunhas, aquilo que você falou é válido, né? Homologado no céu também. Então, o que acontece? Quando você se confessa com outra pessoa e fala bem assim: olha, eu me prostituí. Nossa, irmão, vamos orar para Deus, né? Deus te perdoar e tudo mais. Você tem que se arrepender, cara. Você tem que deixar esse pecado, tudo bem. Aí vocês dois sentaram, oraram, e falou: Senhor, me perdoa pela prostituição. Aí o outro: Senhor, perdoa fulano pela prostituição, em nome de Jesus e tal, cobre ele com teu sangue. Pai querido, fecha toda a brecha, toda a legalidade que o inimigo tem achado para trabalhar na vida dele. E todo demônio que entrou na vida dele por essa brecha, sai em nome de Jesus, sai. Quando você faz aquilo, você você realmente mexe no mundo espiritual, porque as palavras, elas têm peso, né? Elas mexem com o mundo espiritual, não preciso ser de outra religião para saber disso, né? Não preciso ser cristão para saber disso. Nós temos energias, né? E a nossa palavra tem poder, né? Na Bíblia já fala que a nossa língua tem poder para a vida ou para a morte. Então é isso. Eu acredito que no fim de tudo, o Senhor vai nos dar a orientação mais correta sobre tudo, porque esses dilemas são teológicos, né? Não são dilemas aqui existenciais, não estou falando da brevidade da vida, nem da vaidade das coisas, estou falando sobre coisas teológicas. Então, quando a gente se junta para lutar sobre isso, claro que tem um peso maior, tem uma responsabilidade maior, e o Senhor, ele trabalha, sabe? Para quem confia nele, para quem coloca a mão no arado, para quem está disposto a não transformar as coisas, mas também, né? Muitas pessoas importantes já conquistaram territórios, assim, por assim dizer. Então, assim, eu creio que no momento certo o Senhor vai resolver cada dilema teológico desse, e que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Precisando, pode mandar mensagem. Quem concorda pode comentar. Se discorda também pode comentar, que a gente tem que ser aberto a ser transformado, né? Assim como está escrito em Coríntios, Coríntios 12, versículo 2, né? Coríntios 2:12, sei lá. Para a gente não se conformar com esse mundo, mas nos transformarmos, né? Pela renovação do nosso entendimento. Então, amém. Fique com Deus. Tchau, tchau.